gravação. Ok. Então, esse ponto aqui, ao jogar a bola para cima, ela cairá no chão, que a minha concepção estava evidente que acontecerá com certeza. Veio a dona Ambrósia ali, comentou, a mãe da Imagem. Pronto, ela até apareceu aqui, ela pode dar um oi. Olá! Oi, prof. Tudo bem com você, dona Ambrósia? Não vou ficar chamando dona Ambrósia, é Ambrósia mesmo. Que é tudo Ambrósia. Vou tirar o dona, tá? Porque até que nem tem cara de dona. Eu vou acompanhando as aulas com vocês aí sempre. Perfeito, show de bola. Que legal, gente. Que aprendizado, que bacana isso, né? Beijo, boa aula para vocês. Beijo. Continuar com a ideia da árvore. E se a bola parar na árvore, como a gente faz daí, gente? Né? Gente, sabe o que a Ambrósia aparece? A mãe da Manu? Parece o Joãozinho na sala, né? O Joãozinho sempre tem aquela coisa da tirada, né? E olha que importante isso para o processo de argumentação da criança, né? Opa, daí realmente não caiu no chão. E ali a questão é, ela cairá no chão. Eu, como prof, responderia com certeza isso vai acontecer. Mas a Ambrósia comentou isso, e daí assim, como é que a gente vai falar assim, tá errado, porque ela vai cair no chão no momento? Sim, ela vai cair no chão, mas pode ser que a criança também argumente, peraí, mas se ela parou na árvore, e alguém sobe lá e pega a bola, segurou a bola, guardou dentro de uma caixa, né? Guardou no quarto, pensa numa ideia de uma caixa, ou guardou em cima, ou colocou em cima de uma cama, não caiu no chão. Se a gente for usar a palavra literal, chão, é verdade, pode ser que nem sempre, né? Talvez aconteça, talvez não seja uma certeza ali, né? Mas pensando, claro, essa questão estava muito mais pensando no foco de lei da física mesmo, né? Jogou, caiu, né? Nem que ela pare, então, numa árvore, né? Que ficou ali, não caiu no chão, mas de alguma maneira, ela quando sobe, ela vai acabar descendo, vai ter alguma coisa que faz o processo de parada dessa bola, né? Opa, ela chegou na superfície, seja ela qual superfície for, tá? Daí acho que encaixa mais com a ideia de acontecerá com certeza, quando não está falando de chão, mas de algum tipo de superfície que ela vai, quando ela encontrar, ela vai paralisar ali naquela, ela não vai ficar, não é a ideia da bola ficar flutuando, né? Ficar para sempre. Em algum momento ela vai cair numa superfície. Excelente, esse foi um exemplo bem legal que aconteceu no finalzinho da outra transmissão, que é essa ideia de permitir a criança imaginar isso, né? Ela colocar situações nesse sentido, discutir, e a gente, como professor, essa é a parte mais importante, é usar isso num processo de discussão, né? Excelente. Outro exemplo, então, essas categorias, veja que o nível de categoria no anterior, que a gente estava vendo, era possível e impossível, né? Que realmente vai acontecer, o que é impossível que aconteça, até porque uma coisa que é impossível é uma coisa que a probabilidade não vai estar analisando, né? Aqui acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível, opa, já são 3 situações que estão sendo colocadas ali. Né? São 3 classificações, já aumentou um pouquinho o nível. Quando a gente está falando no nível de habilidade do segundo ano, continua exatamente na mesma ideia, né? Não foge muito da ideia. Tudo que a gente está trabalhando nesse primeiro bimestre, primeiro e segundo ano, pode ver que eles são muito semelhantes, aumentando em pequenas situações. Estou fazendo esse formato para lembrar do eixo espiral, né? Ele aumenta um pouquinho o nível de complexidade, mas é muito próximo do primeiro e do segundo ano, a maneira como a gente vai estar trabalhando com as crianças. Quais itens que aparecem ali agora? Pouco prováveis, muito prováveis, improváveis ou impossíveis. Até para que, tem 2 termos ali, né? Improváveis e impossíveis. Até para que a criança consiga perceber a diferença entre esses 2. Né? De novo, tem o exemplo da chuva ali. Só que agora para classificar entre esses 4. Então, lembrando, é uma habilidade do segundo ano, então aumentou um pouquinho, mais um item ali no eixo, ali, na hora de classificar como uma das categorias da probabilidade. Pouco prováveis, muito provável, improvavelmente ou impossível de acontecer. Então, amanhã terá chuva. Pouco provável, muito provável, improvável, impossível. Prof, segundo a tempo, é muito provável.
A previsão está dizendo que vai chover, Emanuele? Isso, 80%. Exatamente isso. A Emanuele foi perfeita. Ela olhou a previsão para dizer o que parece que vai acontecer, e segundo a previsão, é muito provável. Perfeito. Né? Ela fez uma análise disso com base no que ela já viu relacionado à parte de previsão. E quando a gente vai estar falando entre pouco e muito, vai variar com relação à minha percepção, ok? Então, aqui nesse caso, a criança não fez uma previsão como a Emanuele fez, mas olhou para fora. Eu estou olhando para fora que agora está um céu azul, me dá a impressão que é pouco provável, com base no que eu estou vendo agora. Né? Eu tenho uma situação hoje e vou fazer uma previsão. Eu tenho uma incerteza com relação ao futuro. E vejo que, na minha concepção, é pouco provável. Ok também. Né? Então, vai depender de como a criança fez essa análise. Volta aqui. Outro item, sairá sol durante o período da noite. É o mesmo que estava no anterior, né? Mesma coisa. Sairá sol durante o período da noite? Ah, que coisa. Que ele está voltando aqui. Pronto. Sairá sol? Impossível? Provável, impossível. Impossível. Impossível, exatamente. Do que a gente entende do nosso contexto atual de mundo, de como funciona, como sempre funcionou, não vai sair sol à noite, né? Aqui em Curitiba, né? Tem vocês já devem ter estudado ou vão estudar com a Ivana, que é essa parte, nem sei se é a Ivana que trabalha isso, a parte, né, que, claro, dependendo lá não sei se é o Polo Ártico, Antártico, qual que é que sai sol, né? Não tem quase noite, né? Existem muitos dias, o dia é bem maior, daí, enfim, é outra concepção. Mas a nossa concepção de noite, de escuro, não vai estar saindo sol, é impossível aqui dentro do nosso contexto. Agora, ó, mesma coisa do anterior também. Vou tirar a nota máxima na prova porque estudei muito. Pouco provável ou muito provável? Ou improvável e impossível? O que vocês acham agora nesse? O mesmo do anterior, só que agora tem dois itens, né? O pouco foi dividido, né? Pouco provável e muito provável. Concorda que se a gente for... Hã? Acho que pouco provável. É pouco? Porque nem sempre você tira nota máxima. Só porque você estudou muito. Às vezes pode ser que não. Já aconteceu comigo muitas vezes. Ok. Com base até no que você teve de experiência, né, Manu? Sim. Isso? Porque acho que Ok, colocar perfeito. como muito provável é como se assim, então eu estudei, vou tirar nota máxima e é uma garantia total. Mas não é. Então eu acredito que entra no pouco provável, porque pode acontecer, como também não pode. Perfeito. Ó, gente, o mais importante do que a resposta que a criança vai dar é isso que a Manu acabou de argumentar. É o processo argumentativo. É aquele negócio, né? A gente tem dentro de uma caixa, tem 3 bolas vermelhas e uma bolinha branca. É muito mais provável que eu tire uma bolinha vermelha do que uma branca, concorda? Se eu tenho 4 bolinhas, 3 vermelhas e uma branca, é muito mais provável que eu tire a vermelha. Só que pode ser que eu tire a branca, né? Eu faço uma análise que é muito mais provável, mas não quer dizer que é uma certeza, que é bem dentro do que a Manu estava falando. Então, por isso que ela já foi naquela, peraí, eu não vou tanto no muito provável, porque eu entendo que isso não tem uma relação totalmente direta na percepção dela, né? Eu estaria respondendo nessa como muito provável, percebendo que quando a gente estuda muito, a gente dá conta, né, e vai tirar uma nota bem boa, né, bem que ele está falando nota máxima, né, concordo que nota máxima fica, às vezes é um pouco bem, é mais complicadinho, né. Então, de novo, a Virgínia também disse que acho que é muito provável, né, porque se não tivesse estudado, a chance dele ir mal era bem maior, perfeito. É isso, os argumentos que vocês estão colocando
são argumentos lógicos com base no que vocês têm de experiência, até no que acredito em alguns casos, né? Não só de conhecimento técnico, como de conhecimento mesmo empírico de mundo, né? Perfeito. Outro, se todos voltarem a sair às ruas, o número de infectados pelo coronavírus irá diminuir. A gente já discutiu no anterior, né? Esse a gente classificaria agora como pouco provável, muito provável, improvável ou impossível? Então, a gente só está discutindo esse de novo porque tem classificações diferentes, né? No outro, a gente tinha colocado como sendo qual que era o item ali, impossível acontecer, né? Então, agora vai na linha do impossível ou seria improvável? O que vocês acham do corona? Argumentos, argumentos? Eu acho que continua impossível, Hum. pelo que a gente tem visto, né? Perfeito. De novo, ó, vou reforçar o que a Manu falou, pelo que a gente tem visto, impossível. Perfeito, né? Pelos números, pelo que tem sido noticiado, enfim, todos os órgãos aí relacionados à parte de saúde, pelo que eles estão falando, impossível, né? Também, reforçando de novo, não simplesmente, se uma criança responder que improvável, ok, vamos escutar o argumento dela, né? A ideia do improvável é que está quase indo para o impossível, não é uma coisa impossível de acontecer. Pode ser que aconteça, mas é a ideia que eu coloquei lá. Vou aumentar um pouco a ideia da caixa lá. Eu tenho uma caixa com 10 bolas, sendo que 9 são vermelhas e uma é branca. Né? A chance bem maior de eu tirar uma vermelha, mais uma caixa maior, com 1000 bolas. 999 são vermelhas e uma é branca. Né? A chance é muito grande de eu tirar a vermelha. Então, é improvável que eu tire a branca, mas não é impossível, né? Porque tem uma ali. Né? A ideia para diferenciar aí o improvável do impossível, né? Que é mais difícil de acontecer. Outro, as aulas devem retornar de forma presencial ainda essa semana. Improvável ou impossível? Improvável. Provável, perfeito. Primeiro que o professor Pio já colocou, né, a portaria, já avisou, falando que vai voltar dia 22 e que durante essa semana vão ser feitas análises nos órgãos oficiais relacionados à saúde para ver o que vai acontecer. Né? Eles estão fazendo isso semana a semana, até porque não tem uma previsão a longo prazo. Né? Então, pelo que foi visto, pelo que tem até hoje, é muito pouco provável, é quase a ideia dessa bolinha branca na caixinha de 999 vermelhas e uma branca, é muito pouco provável que volte essa semana, né? Tá quase na linha do improvável e do impossível. Claro que poderia, né? Não melhorou, né? Melhorou, acabou tudo, acharam uma vacina, acabou tudo, voltamos amanhã. Ok, é uma probabilidade muito pequena, mas existe. De novo, tanto no primeiro como no segundo ano, está muito em torno da discussão sobre esses temas, né? Não existe ainda em momento nenhum com as crianças um cálculo relacionado a isso. Essas ideias que eu coloquei da caixinha, com bolinhas vermelhas, bolinhas brancas, ok, é bem interessante de ser utilizada com a criança, mas sem a preocupação de cálculo. É com a preocupação dela conseguir perceber dentro desse universo se é mais fácil retirar essa bolinha, se é mais difícil, deve acontecer de tirar a branca, a vermelha, é muito mais nesse contexto, tá? Pensando em primeiro e segundo ano, depois a gente vai aumentando o nível de complexidade do conteúdo. Gente, daí um outro aqui que eu coloquei, esse daqui lembra a ideia da atividade que vocês fizeram de sequência algébrica. Meu filho tem 13 anos, mas desde que ele era pequeno, né, de tradição de Páscoa, até de família, de esconder o ovinho, alguma coisa assim. Dos meus pais, até adulto, a gente fazia isso como forma de diversão. E daí meu filho foi crescendo, né, a patinha, não sei o que é feito, e daí quando ele era um pouquinho maior, daí eu já fiz algumas perguntinhas para ele achar o caminho. Eu não, era o coelho que fazia, né? Enfim.
E daí ia indo, e esse ano, estava até por conta das aulas com vocês, tudo muito relacionado a essa parte de sequência, de álgebra, tudo, e eu fiz para ele, só que agora ele tem 13 anos, né? Claro que eu não posso sair contando para os amigos dele, que isso é um mico, né? Esconder alguma coisa nessa idade, mas, né, ele topou a ideia, daí eu falei, Caio, você faz para mim também, você também esconde o meu e faz também as charadinhas para mim. E daí eu fiz a dele com sequências de álgebra, aquelas sequências que, tipo aquelas que aparecem em WhatsApp, em Facebook lá, né, de três uvas totalizam 30, uma uva e 2 bananas totalizam 50, que é desse tipo que eu tinha feito, né? Algumas mais simples até, algumas tinham a ver com a aula de vocês do ano passado, que o dobro do número é igual a metade de 32, né? Coisas desse tipo, eu fiz várias pistas, e ok, ele foi fazendo, cada uma conseguiu, né, beleza, tá. E daí chegou minha vez. E daí chegou na minha vez, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu demorei muito, ele teve que me dar dica. Ele fez um nível de complexidade que eu falei, cara, que mico. Eu falei, não gostei mais dessa brincadeira. E realmente, né, não, achei um nível, ele também fez com níveis de dificuldade, as primeiras foram tranquilas ali, consegui resolver, daí chegou essa daqui. Só que ele fez uma adaptação. Eu também fiz adaptação, né, com o que já existe, eu criei estratégias diferentes, tal, e ele também fez a ideia da adaptação. Daí ele pegou essa charadinha aqui, que depois, né, eu discutindo com ele para tentar achar a resposta, aquela coisa toda, por isso que eu coloquei na aula também, que tem a ver com uma parte de probabilidade. Todas essas atividades, quando eu falo da unidade temática de álgebra, que vocês fizeram aquela sequência, quando a gente está falando em sequência lógica, tudo tem a ver com a parte de álgebra, porque tem que descobrir o elemento faltante, tem que pensar na sequência. Então, tem tudo a ver com a disciplina, né? Com a nossa disciplina de desenvolvimento de raciocínio, que é aquele desenvolvimento de raciocínio não focando em fórmulas, é um desenvolvimento de raciocínio focando no que existe ali e a criança conseguir desenvolver o pensamento dela dentro daquilo que está posto para ela. Pois veja só essa ideia. Pensa ali que são 4 pessoas, tá? Ele fez o papelzinho dele é xixelento, tá aqui o papel que ele fez, né? Olha a maneira que foi recortado o papel, né? Para a mãe ter um chilique, porque a mãe é organizada, recorta direitinho, ele é tudo virado, mas a estratégia dele foi fantástica. Então, olha só. Então, tem 4 pessoas ali, pense que todas elas estão viradas para frente, né? No mesmo sentido, aquela partezinha preta é um olhinho que está ali. Então, tem 4 pessoas, 1, 2, 3, 4. Diz ali, o 1 consegue ver apenas o 2 e o 3. O 2 consegue ver apenas o 3. E o 3 e o 4 não conseguem ver ninguém. Ok? Esses são os 4 itens ali e o que aparece de cada um. Todos eles devem gritar quando souberem a cor do seu próprio chapéu. Então, todos eles estão com o chapéu. Pense que eles não sabem que cor é o chapéu que está sobre a cabeça deles. Eles não têm permissão para se virar ou se mover. Então, eles estão nesse formato, não pode olhar para trás, nada disso. Eles não têm permissão também para falar um com o outro, e eles não podem tirar os seus chapéus, para verem, né, a cor do chapéu de cada um. E a pergunta seria quem é o primeiro a gritar. Então, de novo, voltando. O 1 está enxergando o 2 e o 3. Para o 4, veja que tem tipo uma parede. Então, não dá para enxergar o que tem lá depois o 4. Ninguém está vendo o número 4. E o número 4 também não está vendo ninguém. Então, 1 está vendo o 2 e o 3. Ok. O 2, ele só consegue enxergar o 3. Então, ele está vendo que o 3 tem um chapéu vermelho. O 1 está vendo que o 2 tem um chapéu verde e o 3 tem um chapéu vermelho. Mas não enxerga o 4. O 2 também não enxerga o 4. O 3 não enxerga nem o 1 nem o 2 e também não enxerga o 4. Ok? Essa era a ideia. E daí, nesse daí, quando eu descobria qual que gritou antes, daí levava uma parte da minha casa, e essa parte da minha casa tinha uma outra charada para conseguir descobrir onde estava o tal do chocolate, né? Enfim, depois de muito tempo, me senti quase mandei uma carta para o Positivo pedindo a conta,
né? Porque eu falei, não posso, não tenho capacidade de resolver isso. E ele me deixou um tempo pensando, ele até me deu uma dica, depois eu vou comentar com vocês qual é. Tentem pensar em cima disso. Eu vou dizer uma palavra que ele falava o tempo inteiro para mim. Pense além do que está aí. E daí, nesse pense além, eu ficava pensando, sei lá, alguém se virou, burlou a situação dele. Não, mãe, é lógico, é com base no que está escrito. Ninguém tem nenhum outro recurso, um espelho ou alguma coisa que conseguisse pôr a mão para olhar a cor do chapéu dele, não tem nada disso. É só com base nisso que está aí. Todos eles sabem que tem 4, que cada um está com um chapéu, e que tem 2 chapéus vermelhos e 2 verdes. Isso eles sabem, tá? Esse critério é reconhecido de todos, ok? Fica aí como tarefinha, desafio, não está valendo nota, nada, mas eu precisava mostrar isso para vocês, para ter mais alguém para discutir também a respeito. E como eu falei, isso aqui também, a conclusão disso tem bastante a ver com o que a gente estava discutindo de probabilidade, ok? Alguém já pensou em algo? Quer comentar algo a respeito? Claro que isso daí, essas coisas aí, o Caio falou que o professor usou na aula dele, no positivo, mas claro, quem quiser, né, você procura isso daí na internet, provavelmente vai ter, né? Então, mas Prof, se tentem eu não, pensar a respeito. Diga-me. prof, se eu não me engano, quem consegue é o 1, porque eu vi isso passando na TV, é óbvio que eu não acertei a resposta, eu fiquei esperando eles darem a resposta, né? Se eu não me engano, é o 1 que consegue descobrir qual é a cor do chapéu dele, porque tinha uma classificação de que os chapéus eles não poderiam estar iguais, tipo, não podia ser vermelho, vermelho, verde, verde, entendeu? Olha, ele não tem. Eu perguntei isso para o Caio também. Eu falei assim, porque eu também lembrei da aula de lógica, de sequência algébrica, eu pensei, deve ter que ser tipo vermelho, verde, né? Alguma coisa assim, ou intercalado, né? Daí o Caio me disse, não é esse o critério. Pode ser que tenha... eles não sabem disso, né? A gente está vendo ali qual é, mas eles não sabem disso. Pode ser que seja 2 vermelhos, 2 verdes. Esse critério do intercalar não é o que... não é a real. Tá? Não estou dizendo que não é o 1, pode ser que seja, pode ser que não seja, né, para não contar a ideia, mas o critério pode ser que tenham 2 juntos da mesma cor, né, 2 verdes e 2 vermelhos, ou intercalado como está. Tá? Então, não seria esse o critério, porque tem que estar intercalado. Tem um outro ali. Ok? Vocês ficam... Eu já deixei no AVA, tá? Esse daí vocês podem pensar. Esse é bom de fazer em família, né? Tentem, como eu falei, claro, a gente encontra isso daí fácil, mas tenta até pela ideia da discussão, é uma coisa que pode ser usada com as crianças. Esse daí é um pouco mais para 4º, 5º ano, às vezes talvez até a criança do 3º ano vá nos surpreender, né? Mas ele tem, claro, um nível maior até no questionamento do motivo de ser lá o 1, o 2, o 3 ou o 4, tá? Então, tá lá no A, vai para vocês também. Gente, essa segunda parte seria a continuação, deixa eu só abrir aqui, da ordem de apresentação das equipes, que seria a Tainá Costa, a Jéssica, a Maiara e a Ana Flávia. É isso, né, gente? Para identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Isso, meninas, vocês estão aí? Isso, oi, prof. Oi, eu falei certo o nome de todas? Tainá, Jéssica, Maiara e Ana? Falou. As 3, né? Perfeito. Meninas, vocês vão precisar projetar algo. Sim, a gente vai colocar aqui, prof. Beleza, veja se vocês conseguem. Deixa eu tentar. Também ali embaixo, né, nesse ícone lilazinho, tem a opção ali. E
Enquanto vocês vão colocando, eu vou pegar um copo de água que eu esqueci de trazer. Tá. Tá, e quer tentar ir porque eu não tô conseguindo aqui. Peraí. Não tá dando certo? Não, prof. Não. Peraí. Tem um ícone compartilhar conteúdo, né? Sim. Daí compartilhar arquivos, ele não tá conseguindo ir. É um arquivo do quê? É Word, Um Slack, arquivo- Excel, PDF? Em tese, ele aceita tanto o PDF ou o PowerPoint, mesmo qualquer um ele deveria estar aceitando. Deixa eu tentar aqui de novo. Tá. Vou remover o meu daqui para ver se era alguma coisa disso. Já removi. Tá, vou tentar aqui agora. Tá. Ah, agora acho que vai dar. Que daí, quando sobe, ele vai estar carregando. Daí depois tem que clicar em cima do arquivo. Opa, já está aparecendo. Uhum. E Tá daí aparecendo? clica em cima dele e aperta ali compartilhar agora, que daí todo mundo vai estar visualizando. Tem um botão embaixo ali, né? Compartilhar agora. Perfeito. Ah, tá. Uhum. Deu certo, Show. então. Tá, então a gente vai começar. Tem Vou um falar o ícone aqui. Deixa eu só ver se. Veja se você consegue no canto. Eu procurando esquerda e direita. Ó. No canto esquerdo da tela tem uma lupinha, e daí ali tem um sinal de mais o zoom. Vejam se vocês conseguem aumentar um pouquinho a visualização. Ah, tá. Peraí. Melhorou? O meu não aumentou ainda. Ô, prof, eu aumentei pelo meu mesmo. Ai, acho que eu aumentei no meu também, sem querer. Ah, entendi. Eu Acho que acho cada um tem cada que aumentar no seu. aumentou, sim. Ah, é? Ah, é verdade. Verdade. Agora eu apertei e já consegui. Vocês viram, gente? O resto, quem quiser visualizar melhor ali o material delas, do lado esquerdo tem uma lupinha e daí tem um mais e um menos que dá para aumentar ou diminuir o tamanho ali. Eu também já me achei aqui que eu não tinha me achado. Show de bola, meninas, com vocês. Então, eu vou falar o objetivo, né, que é a identificação e nomeação de figuras planas em diversos contextos, utilizando-se a ludicidade e da criatividade para o desenvolvimento do raciocínio lógico, coordenação motora e pensamento matemático. E daí a habilidade da BNC é identificar e nomear figuras planas, né, círculos, quadrados, retângulos e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes exposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Uhum. Tainá, Mayara? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora Sim, sim. Maiara, né? É a Tainá. Eu acho que a Mayara não tá conseguindo A Tainá. falar, prof. Ah, ok. Vocês estão me ouvindo? Agora A Tainá, Oi, sim. Mai. Sim. Tá. Prof, a gente pensou numa brincadeira que seria o tapete. Desculpa, fugiu o nome. Aquele tapete, o twist geométrico, né? Ah, ok. Então, Aquela brincadeira mesmo que tem do Twister? Sei. isso, aham. Aham. O nosso foco aqui seria em as crianças montarem esse tapete, que seria o processo de aquisição, né? Então, a gente iria dispor de papel craft, tinta, e as crianças iriam, depois de uma primeira aula referente às formas, em que a professora já teria explicado o que é o círculo, o que é o quadrado, o retângulo e o triângulo, eles pudessem fazer esse tapete para brincadeira. Então, eles mesmos fariam o desenho no papel e depois fariam a brincadeira. Aí o desenvolvimento seria que ao redor do tapete teriam dois dados. Um dado em que teria o pezinho e a mãozinha, e o outro a forma geométrica. Então,
para sortear qual parte do corpo e depois qual a figura geométrica que ela deveria tocar. E aí falar em voz alta, qual foi a forma que ela tocou. Hum, Então, por exemplo, ali cairia a mãozinha no triângulo, por exemplo. Aí ela tocaria a mãozinha no triângulo e falaria que aquele é o triângulo. ótimo. Então, entre várias crianças da sala? Sim, a gente até colocou aqui que a ideia seria que elas brincassem na hora do desenvolvimento, que elas fizessem essa brincadeira meio que sozinhas, né? Que a professora fosse mais uma mediadora ali, porque elas já teriam tido o primeiro contato, a professora já teria feito esse contato, aí elas construiriam sozinhas o tapete e depois fariam a brincadeira. Que a gente acredita que nessa faixa etária eles ainda gostam muito do lúdico, mas eles já são capazes, né, de se organizar sozinhos. Então, para eles se sentirem ativos e a aquisição ser maior nesse processo. Perfeito. Bem com a ideia do twist mesmo, né? Posso fazer comentários já? Claro. Pode? Senão, se vocês Sim, quiserem que eu faça depois, ok? Não. Ficou tão bonitinho aqui o exemplo que você... Aí, pensando como vocês vão usar a estratégia de tinta guache, que eu acho bem legal pela ideia da criança criar também, mas vocês têm noção de que não vai ficar daquele jeito bonitinho, né? Sim, com certeza. Ou melhor, eu estou usando errado o conceito, né? Vai ficar bem, vai estar criando tudo, né, do processo dela. Mas imagina o círculo e todo o resto de tinta sendo passada por tudo, né? Porque daí vai ter tinta caindo no triângulo, no quadrado. Mas eu acho que pela ideia, eu como prof, assim como vocês colocaram, correria esse risco, né? Faria com eles, até porque, como vocês disseram, é um processo de apropriação do conhecimento, eles que vão estar criando, o triângulo que vai ficar uma cara medonha, né? O quadrado, a bolinha acaba sendo mais fácil de estar fazendo com a mão, todo o resto não ia ficar como... geométricas desconstruídas. Exatamente, ia ser uma desconstrução das formas geométricas, né? E até nisso, se a criança está criando, vocês já poderiam usar até a própria estratégia. Peraí, essa daqui que vocês colocaram não é nem um quadrado, nem um triângulo. Vamos pensar que a criança fez sei lá, de 7 pontas lá, né? Isso aqui não é. E daí, até como a prof colocar naquele momento, não, esse daqui não está na nossa brincadeira. Na nossa brincadeira tem o círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo, por exemplo. Ali não tem, né? É só o triângulo e o círculo e o quadrado. Então, estou imaginando de problemas que podem acontecer quando a criança está criando, ajudando a criar a própria atividade, né? E claro, também poderia acontecer também de ter pronto já, né, um que a prof tivesse criado, ou até mesmo eles ajudando a colocar essa, né? Então, pensando nesse papel aqui preto que vocês fizeram, né, que vocês pegaram a foto ali, e que daí tem o círculo, o quadrado, tudo, que a criança até poderia também pegar essas formas e colar ali, né, sem ser com a ideia da tinta. Vamos pensar para as escolas mais conservadoras, que sabe que a criança vai pintar o teto da sala junto, né, dá para colocar. Também tem outra estratégia para não trazer totalmente pronto, né. Eu gosto disso que vocês colocam, da criança estar ajudando a construir, até porque normalmente a gente fica surpresa com a ideia do que elas trazem, né? A gente vai imaginar um twister desse tipo organizadinho, né, enfileiradinho, e numa dessa, a construção delas vai ser totalmente diferente desse processo organizadinho, que também não seria ruim, né? Aproveitando, inclusive, com o que a gente viu hoje, quando vocês colocam a ideia do dado com triângulo, círculo e quadrado, e mãozinha e pé, já entra a própria ideia da probabilidade de, opa, eu tenho 3 faces do dado de mão, 3 faces do pé, né? Então, qual é a chance de sair pé, qual é a chance de sair mão? Né? Jogar isso para a criança não tem que ter a percepção de que eu tenho a mesma chance que saia a mão, a mesma chance que saia pé. Né? Jogar o que ela pensa disso.
Ou ainda, aproveitando exatamente essa brincadeira, mais uma criança que estivesse anotando quantas vezes saiu a mão, quantas vezes saiu o pé, né? Isso também seria um exercício de probabilidade, já aproveitando com o contexto da nossa aula, tá? Não é que importante a criança saber que a probabilidade diz que é metade e metade, não. É importante ela perceber, ela conseguir fazer esse acompanhamento, né? De quantas vezes saiu a mão, quantas vezes saiu o pé. Opa, e no final disso ela concluir, na nossa brincadeira hoje, saiu muito mais mão do que pé. Ou saiu igual, tá? Essa é a parte mais importante. Mais comentários? Maiara, alguém? Acho que seria isso mesmo. A gente Muito pensou bom. mais como uma brincadeira dirigida. Muito bom. Em especial também o que vocês colocaram no início, claro que para essa atividade, a habilidade de vocês era uma habilidade do primeiro ano, né? Do primeiro ano. E vocês citaram isso, né? Que no início a professora já teria trabalhado essa questão das formas. Então, pensando como a gente viu lá nesse assunto, né? Que sim, primeiro a professora fez aquela correspondência de que, opa, isso daqui remete à figura geométrica de um retângulo, que isso daqui remete à figura geométrica de um círculo, né, que ela antes de chegar numa atividade dessa, ela já passou por um outro processo, e vocês citaram isso, a professora já teria falado na sala, já teria nomeado os objetos, para daí ela chegar numa atividade dessa, que ela já construiu esse conceito, né, do triângulo, do quadrado e do círculo, ok? Muito bom, meninas. Palmas. Um livro também, palmas. Show de bola, adorei a atividade. Obrigada, prof. E um outro item que vocês colocaram, que o professor Luciano Blasius trabalha a parte de coordenação motora, essa parte do corpo, é uma disciplina que vocês terão no 4º ano, excelente também porque a criança fica em pé, ela sai daquela coisa da cadeira, né, e do papel, né, eu sempre falo para vocês, esse é um diferencial de vocês, como alunas de pedagogia, é essa criação, extrapolar aquela coisa do papel e dos exercícios nas cadeiras, né? É levantar o quanto é importante essa parte do corpo, dessa movimentação, né? Da criança, do pé, da mão e do equilíbrio, tudo excelente. O professor Luciano Blasius daria estrelinhas na atividade de vocês também, porque também pensaram nessa questão e colocaram ali no objetivo. Sem contar que a criança vai achar bem divertido isso, vai dar risada, porque vai estar brincando, ela até vai esquecer que ela está aprendendo, né? Ela vai brincar no meio disso. Muito bom. Era essa a intenção, prof. Show. Mais algum comentário, meninas? Alguém que queira comentar algo da atividade, algo que já tenha presenciado em sala, alguma coisa assim? Acho que é isso. Show. Então, as 3 meninas, muito obrigada, Tainá Costa, a Jéssica Muniz, a Maiara e a Ana Flávia. Todas, né? Falei todas. Isso. Beleza. Beijo, meninas, obrigada. Só aperta aquele ícone lá em cima que tem, que é o interromper compartilhamento, faz favor. Só para outra. Deu, né? Acho que deu. Interrompeu, isso. Aham. Obrigada. Prof. Olha quantas Obrigada, habilidades prof. nós aprendendo. Obrigada a vocês, meninas. Muito bom. Eu gosto assim quando vocês falam, que daí eu mato saudades. Daí tem o próximo, que também é das figuras geométricas, só que daí é a ideia das figuras geométricas espaciais, que é da Emanuele, da Marina e da Virgínia, né? Isso, Vocês prof. estão aí, meninas? Sim, a Vir tá muda, ela não consegue falar aqui, prof. Quem que tá muda? A Virgínia. A Vi, não deu certo dela, não tem problema. Vi, se você quiser escrever alguma coisa no chat, não tem problema, tá bom? Eu sei que você tá aí. É como eu disse, eu nunca tive tão feliz com você participando das aulas, né? Pensando que ano passado a gente quase não conseguia se encontrar, e tô dizendo isso porque você era uma ótima aluna, fazia ótimos trabalhos. Então é bom ter você por aqui.
A gente Meninas, pode vocês vão começar, precisar Pro? compartilhar alguma coisa? Sim, Tá bom? Então tentem ver se conseguem. tá. Né? Emanuele, Marina e Virgínia, né? Isso. Sim, Pro. Ok. Tá carregando aqui, Pro. Só um pouquinho. A de vocês é uma habilidade do segundo ano, né? Isso. Pro, tá carregado, não tem problema, né? Não tem problema. Às vezes o PowerPoint tem... É PowerPoint, Manu? Isso, a PowerPoint tem um vídeo junto no PowerPoint, acho que é por isso. Ah, Mas tinha ok. passado antes. Mas já tá em Ok. quase 50%. Tá bom. Não tem problema. Acho que vamos começar falando então, Manu. Excelente. Se vocês conseguirem adiantar alguma coisa na fala, não tem problema. Tá. Fica- Então, o PowerPoint vai ter um vídeo. E esse vídeo é Tá. um jogo que a gente criou, que é um jogo da memória, que envolve a figura plana com a espacial. Também, Ok. no PowerPoint, a gente colocou figuras com objetos de casa, que a ideia era, se fosse para fazer na escola, pedir para as crianças trazerem coisas que eles têm em casa para comparar as figuras, que eles encontrem as figuras espaciais em objetos do nosso. E daí, no caso, como a gente está em casa, a gente tirou fotos de coisas que a gente tem em casa. Então, vão ter esses dois momentos, do vídeo, do jogo e dos objetos que a gente selecionou. Eu vou fazer uma pergunta já, tá? Que eu escutei agora vocês falando. Então, como a de vocês eram figuras geométricas espaciais, eu vi que vocês já comentaram em algum momento que vai ter até uma associação da espacial, por exemplo, da esfera, que lembra ali, como ela está numa versão plana, um círculo. Isso? Isso, É uma... isso. Ótimo, excelente. Como de vocês é uma habilidade do segundo ano, super importante isso que vocês pensaram, né? Dentro da habilidade da criança conseguir perceber esse formato que, por mais que esse celular não seja plano, né? Ele é uma espécie, vai ser de um paralelepípedo aqui, claro, né? Bem fininho, mas ele lembra esse formato aqui de um retângulo, né? Super importante essa construção com a criança a partir do primeiro ano já pode ser feita, né? Mas do segundo ano em especial, cada vez mais está trabalhando essa questão. E a Pronto, gente tentou então, pensar em aqui. uma coisa bem grande, porque às vezes os jogos da memória são compactos, né? E aí a gente tinha pensado de ser, sei lá, uma tarefa de casa e dividir em grupos cada criança. Uma procura cone, a outra procura bloco retangular, outra procura quadrado, tudo em casa. E a criança trazer de casa o material para construir o jogo da memória. Perfeito. Então, ela pegaria a ideia das sucatas, brinquedos, qualquer coisa em casa que lembrasse aquelas formas, e daí isso seria ajudado a construir a ideia do jogo da memória. Isso. Sim. Eu vou passar aqui para Ótimo. o carregar. Ah, perfeito. Tipo numa sala de cinema esperando o filme começar. Apareceu? Apareceu, aham. Deixa eu diminuir aqui que o meu zoom tá imenso. Ok. Uhum. Ah, eu acho que o vídeo não vai passar. Não carrega, será? Não, porque como eu tive que colocar o PowerPoint aqui, ele não está passando. Mas a gente mandou no seu e-mail, prof. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Eu vou passar o resto dos slides.
Vocês têm o link do vídeo? O vídeo está postado em algum lugar? A Vir parece que te mandou no e-mail, mas ele é um arquivo mesmo. Ah, é um arquivo? Quem que me Ele não, mandou a no gente não e-mail? postou. Eu acho que a Vir mandou no seu e-mail. Mas se a prof quiser, eu passo o restante dos slides e daí o vídeo, enfim, não sei. Tá bom, eu tava procurando lá no e-mail, não achei. Aqui, eu mandei, prof. A Vi colocou. É aquele e-mail do isabelle.moleta? Prof, aqui, ó. Esse é o slide que a gente fez, gente. Só para não atrasar as outras meninas. Então, aqui, a ideia foi pegar vários tipos de esfera até para eles compararem tamanhos, que não é só um tamanho que vai ser esfera. Aqui o cilindro. O cubo, a gente ficou só com um exemplo, porque a gente não achou mais em casa, mas as crianças traduziram mais. Eu tinha pensado em pegar tempero aqueles tabletes de tempero. Só que, Sim. além dele ser mais pro retângulo do que pro quadrado, às vezes, ele também ele poderia apodrecer na sala, né? Aí eu achei melhor não. Entendi. Tá ótima justificativa. Mas é bem importante isso que você falou como objeto de associação, né? É associar e daí lembrar, puxa, isso daqui tá mais para um paralelepípedo do que para um cubo, né? Mas é super importante até para que a criança também traga isso, né? Essa associação da onde está mais próximo. O cone, o bloco retangular e a pirâmide. Isso tudo pensando que as crianças que trariam, né? E daí tem um vídeo que eu não sei como a gente vai conseguir, prof. Talvez. Bom, mas tá no seu e-mail o vídeo. Tá, por um acaso vocês têm fácil o vídeo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Queria tanto ver esse vídeo. Eu consigo mandar no grupo da sala, mas tá, aqui eu não estou conseguindo carregar. Aqui, se vocês clicarem naquela opção compartilhar aplicativo, quando vocês vão lá embaixo, ao invés de compartilhar arquivos, compartilhar aplicativo. Veja se conseguem. Quem está com o vídeo no computador, pela opção compartilhar aplicativo tela, que se o vídeo já estiver aberto no computador de vocês, ele vai listar isso, exatamente, daí clica em cima para ver se vai. Calma que eu estou tentando. Tá. Peraí, a tela inteira. Vídeos que não aparecem no celular. Tá compartilhando agora, prof? Deixa eu ver, peraí que eu saí aqui da página também. Tá. Compartilhou. Compartilhou, aham. Muito bom. Então tá. Excelente. Porque vocês que criaram? Sim, prof. Com a ideia do jogo da memória, depois que a gente viu só que ele era de letramento, então era o nome do objeto e o objeto em concreto, né, em 3D.
E aí a professora, ela usou a parte de cima da garrafa PET de 2 litros para usar como o objeto que taparia os desenhos, né, do jogo da memória, as peças do jogo da memória. Aí a gente tinha pensado, por isso que a gente falou também das crianças trazerem os objetos, porque aí eu acho que essa coisa da garrafa PET, ela consegue ficar grande o suficiente para esconder os objetos sem ficar muito na cara que é um cone ou uma pirâmide. Espera um pouco, peraí. Que eu gostei dessa ideia. É como se tivesse recortado essa parte aqui, claro, tá escura, né? A garrafa PET está pintada, e daí, Isso. claro, é uma garrafa maior, né? E daí coloca em cima do objeto? Isso. Excelente! É porque isso que eu fiquei pensando quando vocês falaram para a criança trazer de casa. E daí isso construir. Então, claro, se é jogo da memória, a criança estaria enxergando, não tem sentido. Né? Mas com essa ideia que vocês colocaram, era uma atividade diferente de letramento, como vocês colocaram, mas né, trazendo uma ideia que algo que possa cobrir, então, né, esse objeto, e daí faz a associação ainda da figura plana com a figura espacial, ou mesmo o desenho dessa figura espacial de maneira planificada, também ok, né? Uma coisa que é importante para a criança desenvolver também nessa questão da leitura da figura, né? Ah, essa é a figura, né? Que eu estou pegando, ela é 3D, né? É espacial, mas como eu faço a reprodução desse desenho no papel? Tem a ver depois com a leitura desses objetos, tudo de várias formas. E assim, ó, quando vocês colocaram a ideia do jogo da memória, bem bacana também, porque daí tá lembrando, por mais que não tivesse a ideia da garrafa, que vocês citaram no trabalho de vocês, né, da criança trazer a figura, que mesmo que a criança traga várias coisas de casa e não tenha a ideia da garrafa para cobrir, a criança pode trazer e a gente pegar figuras, se não tem habilidade para estar desenhando um dado, uma garrafa PET, alguma coisa assim, a gente procurar também no computador com a criança. Opa, peraí, então você trouxe essa caixinha de pasta de dente, então vamos procurar uma no computador e vamos imprimir. Até para ela perceber que sim, ela trouxe, talvez não tenha sido usado aquele objeto, né? Mas o objeto ajudou a construir a ideia do jogo da memória, procurando o objeto equivalente no computador, no Google, né? E daí imprimir, ok? Uhum. De qualquer maneira, excelente a ideia, até pela própria construção que está fazendo em conjunto. Adorei. Gente, jogo, não sei vocês, mas jogo da memória é sempre legal. Vale para as crianças de 3 a 100 anos de idade, mais, né? Agora já tem gente de 110, 120 vivo. Vale para todos a ideia de... É o que nem o bingo, né? A ideia de jogo da memória. Sempre bem bacana, bem criativo. Quero ver, alguém está comentando alguma coisa. Ah, ok, não. Era só eu que não tinha lido uma opção que já tinha sido comentada aqui. Mais algum comentário, meninas? Não, pronto. O resto da turma, o pessoal que está por aí, que queira comentar alguma coisa, Lohane, Jéssica, Karen, Karine, galera toda aí, Amanda, tô vendo os nomes aqui. Ok? Mais algum comentário? Palmas. Muito bem. Adorei a atividade também. Muito boa mesmo. Tá? Vou focar de novo o que elas fizeram, ficou como um diferencial, não aparecia tão claro naquela habilidade ali, mas bem importante, cada vez mais, como era delas, era uma atividade para o segundo ano, então já fazia uma relação entre a figura plana, né, e a figura espacial, ok? Do símbolo, né, de que forma é essa que aparece aqui nessa figura espacial. Bem bacana, show de bola. Também mais importante do que a criança, nem no primeiro nem no segundo ano, não precisa ter uma preocupação tão grande em ela associar que isso aqui é uma forma de um cilindro, né? Não tem, é um bloco retangular, é um paralelepípedo, seja o que for falar. Não tem problema, é que ela faça essa associação muito mais do que realmente o nome de cada um dos objetos, ok? Show! Obrigada, meninas! A próxima equipe é da
Jéssica Narumi, a Vivian, a Lohane e a Priscila. Também é das figuras, né? Lembrando que essa divisão aí eu fiz para já trabalhar temas específicos, né, juntos. Também é do segundo ano, agora focando nessa parte das figuras planas. Vocês estão aí, meninas? Todas? Jéssica, Vivian, Lohane e Pri. Sim. Sim? Show. Vocês querem compartilhar material? Como vai ser? Acho que só por áudio mesmo. Só áudio, Vivian, não tem problema. Como vocês planejaram. Beleza. Com vocês. Bem, a nossa habilidade era reconhecer, comparar e nomear figuras planas por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos, também para o segundo ano. Acho que a Jéssica vai comentar, né, Jéssica? Acho que ela não está conseguindo falar. Não? Ok, não tem problema. Se ela quiser até comentar alguma coisa aqui no chat ou alguém fala por ela. Uhum. Lô, você vai falar? Quer que eu fale? Vou falar as atividades. Tá. Em duas atividades. Uma seria com os blocos lógicos, é o que ele já trabalhava na educação infantil brincando, né? Então a gente pensou assim, que cada aluno vai pensar em um desenho, uma imagem que quiser construir. Por exemplo, um castelo, um robô, um caminhão, enfim. Aí eles constroem com os blocos lógicos. Assim eles vão estar explorando as figuras planas, utilizando o objeto de comparar as figuras entre si, os tamanhos, as espessuras. E depois eles vão estar fazendo em equipe? Pode ser em equipe também. A gente pensou em individual. Individual, também, ok. Uhum. Aí depois que Sim, eles seria, posso complementá-lo? Claro. Posso complementar? Então, essa atividade que a gente pensou nos blocos lógicos seria, cada criança, ela faria a sua disposição e com essa disposição daria um desenho. Tipo, a disposição de né, faria com as peças um castelo ou um trem, alguma coisa assim, e reproduziria depois desenhando no caderno que ela reproduziu com os blocos, para né, fixar essas disposições, diferentes disposições das figuras geométricas planas. Ok, Lô, obrigada. Aí outra atividade que a gente tinha pensado foi com carimbos. Então, assim, a professora ela vai trazer esponjas cortadas nos formatos das figuras planas. Então, cortado ali no quadrado, no retângulo. E aí as crianças vão colocar uma das faces na tinta guache e depois passar para o papel. Aí elas vão estar carimbando ali no papel e dando continuidade com um desenho. Então, por exemplo, elas carimbaram o quadrado, daí elas vão continuar a partir do quadrado um desenho que elas queiram. Montar um desenho só com aquela forma que elas carimbaram a primeira vez, isso? Uhum. Elas podem carimbar várias vezes. A gente pensou como se fosse uma sequência didática, até mesmo a sequência de outros grupos que já vinham apresentando. Então, ao carimbar, a professora poderia explicar que as esponjas que elas usavam para carimbar seriam a representação das formas geométricas não planas. E o carimbo em si, no papel, seria a representação das formas geométricas planas. Ela já iria associando, né, o que tem a forma, né, e o que não tem. Seria mais ou menos por aí. Entendi. E acabou, Lô? Essas são as atividades que a gente pensou. Jéssica colocou aqui, prof, uma outra atividade seria mais simples, que seria distribuir ou mostrar para as crianças diferentes desenhos, robô ou palhaço, né, que possuem figuras geométricas planas, a fim de que as crianças identifiquem nesses desenhos as figuras planas presentes nela. Ah, ok. Que poderia ser até a continuação da primeira atividade que vocês falaram, né, de dar os blocos lógicos para as crianças poderem montar, e daí a partir disso, eu até ia comentar bem isso, Jéssica, que assim, aquela primeira atividade de dar os blocos lógicos, pedindo para eles montarem uma atividade, um desenho qualquer ali, sempre só o cuidado de quando dá uma atividade como essa, ó, montem, né?
Não, peraí, vamos montar e vamos o tempo inteiro, isso que a Jéssica complementou. Peraí, agora vamos ver, então, né, que peças foram essas que vocês usaram? Quem que usou mais essa peça que está com o formato do triângulo? Né? Quem que usou mais a que está com o formato do círculo? Importante isso para não ficar somente a ideia do montar a atividade, né? Então, gostei desse complemento que a Jéssica fez, bem bacana. E até nisso, ó, também pensando na unidade temática que a gente trabalhou hoje, de probabilidade, já dá para perceber até isso, né? Vamos ver qual aqui das equipes, quem que usou mais triângulo. Ah, né? Quantos da sala que usaram mais triângulos? Já dá para começar a fazer uma análise até de estatística, que depois vai virar, com base no que aconteceu na sala, né? Já dá para linkar bem essas duas unidades. Tá, então Desculpe, dando já complementei continuidade. no Não, meio. imagina. Dando continuidade, prof. Então, a gente, na verdade, separou em 4 atividades. A primeira seria exatamente essa, para elas reconhecerem antes as figuras. Desculpa. As figuras e as disposições. Aí, na seguida, os blocos lógicos, depois a com carimbo, e por último, a professora pediria que as crianças levassem para a aula os objetos concretos, né, no formato das 4 formas geométricas planas, para que elas colocassem dentro das caixas que a professora levaria, nas 4 formatos também. E daí elas iam colocar nas suas respectivas caixas para fixar toda essa sequência, né? Então elas iriam, assim a gente atingiria os 3 objetivos, que é o reconhecer, comparar e identificar. Mas acredito que até ia além, né? Delas também compararem não só entre si os objetos, mas também com as figuras planas e não planas. Eu fiz aqui, prof, tô até com vergonha de mostrar aqui, abrir a minha câmera. Mostre. Eu fiz uma bagunça aqui, eu vou abrir a câmera, tá? Não se assustem comigo, tá? Gente, olha eu aqui, pelo amor de Deus, olha o meu padrão aqui, gente. Não se assustem comigo aqui. Cara de zumbi. Enfim, aí aqui, ó, prof, não sei se dá para olharem aí atrás. Não está liberada a câmera ainda, Vivi. Espera aí. Tô tentando, prof. Ansiosa. Ai, vocês não sabem como eu fico ansiosa para ver vocês. Beleza. Ah, tá linda, então, aqui, a caixa que a professora levaria para a sala, triangular. Aí as crianças levariam objetos, por exemplo, né? Triangular e colocariam na caixa do triângulo. Aí, o objeto que elas poderiam ter levado era um CD, também colocariam no recipiente, numa caixinha, alguma coisa circular, redonda. Aí, assim por diante, o quadrado, na caixinha quadrada. Tá dando para ver, prof? Sim, perfeito. E tipo um bloquinho retangular, né? E aqui eu tinha feito um cartaz com as disposições, né? Com as diversas disposições, para poderem ter uma ideia, né? Daí seria tipo pro triângulo, pro quadrado, círculo, retângulo, isso? Isso, seriam as 4, né? As 4 figuras nas suas diversas disposições e tamanhos. E daí, para fixar e fechar todas essas 4 atividades, encerraria com essa dos objetos que ela faria na sala, as crianças trariam de casa, objetos pequenos ou recicláveis. E daí colocariam, cada aluno que levasse o seu objeto, colocaria na caixa respectiva ao objeto que ela levou. Daí seriam essas propostas. Show, muito bom. Daria para trabalhar um tempão com as crianças. Adorei te ver, Sim, eu achei... Muito bom. Assim, deixa liberado sempre a câmera que fica bem mais divertida. Não, prof, não. Tá bom, eu vou respeitar, mas que eu gosto. Olha que bacana que o trabalho das meninas, como continuidade até do trabalho da equipe anterior, né? Porque também o delas focava mais a parte das figuras planas, mas elas também fizeram uma relação com as figuras espaciais o tempo inteiro, né? E foi bem bacana que vocês colocaram isso, porque assim, a gente não tem um momento de separar para a criança, né? Esse daqui é um triângulo, né? Porque é plano, né? E uma pirâmide é espacial, né? Sim, a gente sabe que existe uma separação, mas bem importante no primeiro e segundo ano que a criança consiga enxergar essas formas dentro de uma figura espacial,
né, é a figura de uma pirâmide. Sim, a gente vai usando os termos corretos com a criança, mas a gente mostra, tá, nessa pirâmide, essa face aqui, como a Vivian colocou ali, né? Essa face aqui teve até ela colocou ali o objeto parecido com um cilindro ali, né? Que é para guardar ali dentro também. Como que é o nome correto? O nome correto é cilindro, mas essa área dele lembra o quê? Lembra um círculo, né? Essa figura plana. A gente vai falando com as crianças o nome dos objetos, né? Como se usa, esse aqui é espacial, esse daqui é plano, mas também não precisa uma preocupação tão grande ainda nesse momento, principalmente no primeiro ano. No segundo, que era a habilidade da equipe, já era mais importante mesmo ter essa questão construída, né, de já estar associando uma atividade e outra. Então, mesmo quando é uma atividade que vai estar se relacionando a figuras planas, não quer dizer que não possa trazer a espacial. Mesma coisa que aconteceu na equipe anterior, tá? Foi até importante que vocês colocaram isso, porque como vocês mesmos falaram de todos os níveis que aparecem ali na habilidade para ser construído, né, o relacionar, o comparar, é importante, logicamente, a gente não tem como compreender alguma coisa se a gente não está comparando com outro objeto, né, e esse processo da comparação dentro de uma figura que é espacial, de uma figura que é plana, excelente, muito bom. Teve atividades diversificadas aí de vários contextos. De novo, vou reforçar o que a outra equipe falou também da criança trazer atividade, essa questão dela chegar na casa dela, pensando que estamos no presencial, né? Chegar na casa dela e ela procurar as atividades, excelente, tá? Muito bom mesmo, show. Não sei se tinha batido palma já, eu acho que não, né? Palmas, parabéns, meninas. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica também, que está no chat ali, a Vivi, a Lohane, falei as três, né? São as três, são. Uhum. Muito bom. Tem a Priscila também, né? A Pri, desculpe, tem a Priscila, tô vendo aqui, eu que não falei o nome dela. Ela não pôde porque ela foi trabalhada, ela não pôde. Não tem problema, ok. Obrigada, gente. A última equipe da Karen e da Karine, que é sobre o sistema decimal, né? Esse foge um pouco dos itens que nós estávamos trabalhando. Eu até criei esse item ali, né, porque eu não quis deixar as equipes com temas iguais, né, então eu criei um tópico diferente que também estava dentro do que a gente estava trabalhando lá na unidade, lá no início, na unidade números, né, então também tinha a ver. Karen e Karine, vocês estão aí? Oi, prof, estamos sim. Sim, tô vendo, com mão levantada. Ok. Vocês vão apresentar alguma coisa? Vão só falar? Como vocês vão fazer? Peraí, prof, que eu tô tentando abrir aqui. Tá bom. Pra compartilhar a tela. Foi? Não sei se foi. Foi? Uhum. Tá aparecendo, perfeito. Show. Tá. A gente vai falar sobre o sistema decimal, usando atividades com material manipulável, no caso, né? Okay. Lembrando que o sistema decimal é uma numeração de posição que utiliza a base 10, e nele os algarismos de 0 a 9 são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. No caso, a gente vai trabalhar só com unidade e dezena mesmo. Karine? Oi, dá pra me ouvir? Foco, né? Primeiro e segundo ano, o foco é muito em cima de unidade e dezena. Lá no final do segundo ano que vai aparecer centena, né? Mas é bem esse o foco mesmo de unidade e dezena. Oi? Oi? Tá dando para me ouvir? Sim, perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho dos objetivos e das habilidades da BNCC. Os objetivos da atividade seria a leitura, a escrita, a comparação e ordenação dos números, a composição e a decomposição, a construção de fatos fundamentais da adição e da subtração, e problemas envolvendo diferentes significados. E as habilidades seriam comparar e ordenar números naturais, e fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleção e registrar o resultado da contagem desses objetos. Só um pouquinho, prof. Que bugou aqui. Não é isso.
Calma aí, prof. Tô tentando. Tô calmando, fique tranquila. Veja como é o material do PowerPoint, Karen, vê se consegue direto pela opção, ao invés de compartilhar aplicativo tela, veja pelo compartilhar arquivos. Daí ele já carrega o próprio arquivo dentro desse ambiente. Eu vou tentar aqui agora. Beleza. Calma aí. Calma aí que tá carregando, prof. Enquanto vai carregando, deixa eu... daí a atividade proposta que a gente propôs, a professora irá construir com os alunos daí operações de mais e de menos, e também pode colocar números inteiros, como por exemplo 25, 35, assim em diante. A atividade vai ser a partir de... Peraí, prof. Acho que agora vai. Ok. Aí. Daí que nem tá na imagem. Vai ser por palitinhos, né? De sorvete. E vai ser usado para amarrar os palitinhos em dezenas, no caso, os elásticos coloridos. Ali, por exemplo, na imagem, são 25, 2 dezenas, né? E 25 unidades. E ali, no caso da operação, que é 12 mais 21, que daria o número 33. Então, primeira coisa seria feita a construção da criança, primeiro com os palitinhos para as unidades, daí pensando que também já foi mais trabalhada essa questão, né? Que a cada 10 colocaria o elastiquinho para prender, pensando na ideia da dezena, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então, primeiro a associação da quantidade com o material, depois das unidades, contagem, vocês falaram bastante sobre os objetivos lá no início, a Karine comentou, né? Os objetivos também, sempre como um processo de contagem, super importante isso, vamos falar para o resto da vida, contagem, né? Que é o princípio ali que inicia toda a parte de alfabetização matemática, né? Esse processo de contagem. Então, fez o processo de contagem, acumulou 10, guardou, né? Fez um conjuntinho ali de uma dezena. Perfeito. Depois, vocês vão para a ideia de associações usando operações de adição, né? Isso. E também vai ter de subtração, só que aqui na imagem eu não coloquei, prof. Eu esqueci de tirar foto da subtração. Ok. Bem importante, até porque a subtração, quando a gente está fazendo a subtração só com unidades, mesmo, sei lá, 12 menos 8, né? Mesmo sabendo que o 12 é o 10 mais o 2, inicialmente a criança, para fazer esse processo de subtração, quando ela ainda não está formada bem com a ideia de unidade e dezena, que vão pensar que tem uma dezena, dessa dezena eu tenho que tirar, estou pensando em 12, né, que é uma dezena e 2 unidades. Dessa dezena eu tenho que tirar 8, eu tenho que transformar essa dezena em 10 unidades, né? No início, a criança não tem isso já criado, mas é bem importante em atividades como essa que a Karine e a Karen estão propondo, que assim, por mais que tenha uma subtração de 12 menos 8, pode ser o 12, esse palitinho que está com 10 que eu juntei, soltei o lacinho, o elastiquinho. Continua tendo 12, só que agora eu soltei, eu tenho em 10 unidades e não numa dezena, tá? Que depois isso vai ficar mais fácil para ela para o processo de subtração. Sem querer, essa é a continuação da nossa próxima aula lá do dia 27, tá? Eu nem tinha me tocado disso, mas não era isso que estava planejado na minha mente, mas exatamente desse ponto que a gente vai entrar para trabalhar essas questões daí do material manipulativo, de como subtrair, como adicionar dezenas, né, unidades, que daí vai para o processo da conta armada mesmo. Okay? Vou salientar mais uma coisa que vocês fizeram, bem importante. Manipulação, né, associação do número com o material que vocês estão usando, as continhas aí, então a conta de adição, que vocês também colocaram de subtração, né? De adição. Quando ela está adicionando, ela pega primeiro o 12 e pega o 21. E depois nisso ela vai estar somando
todos, né? Ela está fazendo, quando está falando somando, ela não está fazendo uma conta armada. Nesse processo que vocês evidenciaram, e por isso que eu estou falando de novo isso, o importante é a criança estar contando. Ela faz o processo de contagem, né? Não precisa fazer a conta armada ainda, ela está fazendo o processo de contagem. Nossa, já falei muito até, desculpe. Podem continuar. Não, basicamente era isso. Show. Muito bom. O palitinho, gostei da ideia, porque também não quer dizer que precise ter um material dourado, alguma coisa assim, para estar trabalhando, dá conta de trabalhar com palitinho. Gostei da estratégia das 10 que vocês colocaram presas com o lacinho, né? Ali, o elastiquinho, né? Que prendeu para fazer ideia de... Porque veja que quando eu pego aquele elastiquinho ali com 10 unidades, eu peguei uma dezena. Opa, tem quantos palitinhos? Tem 10 palitinhos ali, tem 10 unidades. Então, já para ir associando que quando eu coloquei 10 juntas, eu peguei uma o quê? Dezena. É como se fosse um conjuntinho com 10 unidades ali dentro. Que daí já vai associando, opa, uma dezena, que eu estou usando esse nome, que seriam 10 unidades. Se eu soltar do elastiquinho, eu vou ter 10 unidades. Se eu unir, eu vou ter um conjunto, que eu vou estar chamando de uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades. Bem legal, bem importante e mais fácil até para trabalhar nas escolas com esse formato do que o material dourado, que muitas vezes é mais caro de estar comprando, às vezes a escola não vai ter condições, e o palitinho é o material mais fácil, né? De manipulação, fácil para a escola ter. A gente pensando também na ideia da quarentena, né? Por exemplo, eu usei os materiais que eu tinha em casa, elastiquinho de cabelo, palitinho de sorvete, o EVA, eu tinha uns grampinhos de recadinho enfeitados, então foi ali tudo com material que já tinha em casa. Justamente nessa ideia de, se for para trabalhar dezena, por que não trabalhar em casa com o material que a gente tem em casa também? Perfeito. Exatamente, isso mesmo. Não, e até com relação a isso, quando eu falei para vocês, né, utilize material de casa, tudo, e até para forçar nossa criatividade, né? Que nem eu acho que eu comentei com vocês em uma das aulas, a escala, material dourado eu não tenho a escala de cozinheiro. Vou ter que criar uma escala de cozinheiro para trabalhar com vocês na aula que vem, vou ter que manipular o objeto. E claro que isso, quando a gente também pede para a criança, eu peço para vocês, quando a gente está falando, vamos criar, pensando na neurociência, na questão de cérebro, né? Olhe quantas áreas que estão sendo estimuladas dentro do cérebro para estar trabalhando com esse tipo de coisa, né? Outras áreas, além de simplesmente uma área que vai estar trabalhando com a lógica matemática ou alguma coisa assim, né? O quanto isso também é importante. Estou reforçando isso porque várias equipes colocaram a ideia da criança ajudar a construir, a criança trazer os materiais. Isso que vocês estão colocando é super importante, eu acho que é um papel fundamental, é um diferencial de vocês como professoras em sala, né, de trazer da criança estar construindo isso junto e não ser simplesmente uma atividade que a prof está criando. Isso é bem importante mesmo. Muito bom, meninas. Mais algum comentário? Não, era só isso mesmo, prof. Karine, você quer falar mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Isso? Isso mesmo, prof. Muito bom. Obrigada, show, meninas. Show. Finalizamos todas as apresentações. Gente, eu não planilhei ainda as notas, né, das atividades, mas eu vou planilhar, vou deixar tudo disponível. Aquelas que vocês postaram via Ava, eu até já dei as devolutivas. Aqui vocês vão estar postando hoje, né? Que tem uma atividade hoje, daquele que você também escolhe. Uma habilidade faz o planejamento da aula, né? Eu também vou estar dando a devolutiva depois. Eu até comecei hoje a dar umas devolutivas, mas eu vou dar continuidade depois. E hoje também eu não coloquei no Ava ainda, já combinei lá no início da aula hoje, que vai estar até quarta-feira postado, é uma atividade tipo atividade avaliativa online, igual aquelas que eu fazia com vocês ano passado em raciocínio, que daí já tem a pergunta, é de marcar X, você vai estar, marcar X é ótimo, né? Vai estar selecionando lá A, B, C, D, E, de múltipla escolha,
e daí depois já vai sair também a nota de vocês automático, tá? Essa eu demoro um pouco mais para criar, porque tem que criar as questões e tal, por isso que ainda não está pronto. Que daí fecha os 4 pontos da atividade do bimestre para as 2 disciplinas. E daí essa de hoje vai ser lançada, vai poder ser feita até o dia 27, fora a semana que vem, segunda, que é feriado, até a outra segunda, dia 27. Mais uma coisa, né? O material que eu coloquei de leitura para essa atividade, deixa eu só abrir uma coisinha aqui. É um material que já está disponível para vocês, eu já coloquei lá no AVA. Deixa eu só abrir aqui de novo o meu. Que é algo que nós não comentamos nada a respeito dele. Ou foi muito pouco, foi só no início da aula falando da questão de estatística, que era a parte de gráfico e tabela, foi bem en passant, bem lá no início que a gente comentou, inclusive. Isso foi meio que de propósito até. Uma coisa que está sendo treinada, independente dessa nossa quarentena, era uma coisa que está nesse slide aqui. É uma coisa que vai ser reforçado na universidade, em todos os cursos, e não só pedagogia, mas outros cursos de licenciatura estão sendo pioneiros nisso, a ideia de que em algum tópico da disciplina, eu não vou estar comentando de forma presencial, não estarei dando aula, falando sobre isso com vocês. É vocês que estarão lendo o material e resolvendo. Então, essa parte que eu coloquei aqui no planejamento, que furou o planejamento, né, das 10h50 às 11h40, né, mas vocês vão ter mais tempinho para estar lendo aí até o dia 27, que seria a leitura daquelas páginas ali com relação à área de estatística, tá? Então, como eu falei, não é algo que a gente comentou na aula hoje, então, mas da parte que eu vi relacionado a primeiro e segundo ano, principalmente, dessa unidade temática de estatística, não é uma coisa tão complexa, tá? É uma coisa, sim, super importante, mas o nível de complexidade que a gente está trabalhando no primeiro e segundo ano não é tão complicado assim. Então, eu vou estar propondo questões, criando a partir do conteúdo que vocês vão estar lendo do e-book dessas páginas, tá? Então, não trabalhamos mesmo, não falei muito sobre esse item, para que seja, de fato, algo que vocês possam se apropriar como uma forma até de autoconhecimento, como que eu vou estar aprendendo isso aqui e vou estar respondendo, tá? É uma habilidade que está sendo cada vez mais exigida, né? Eu acho que, sem querer, no ambiente virtual, a gente acaba trabalhando um pouco mais com essa habilidade também, né? Porque a gente está tendo que aprender recursos novos, que não faziam parte, então, esse aprender a aprender, né? Então, por isso, essa atividade que ainda não está postada, posto para vocês até quarta-feira, daí mando um aviso no AVA para vocês, aviso também a Nathalie e a Kelly, tá? Que daí já está postado para vocês, que é para responder, mas vocês já podem ir providenciando a parte da leitura. E lembrando, quem não postou ainda a atividade hoje, com relação à parte do planejamento da aula, também já está lá no AVA, né? Quais são os temas? Tem um tema que está em aberto, ainda o último, é o tema 9. Para quem ainda não pegou, pegue, para poder postar a atividade, que está lá aberto um fórum também para que vocês possam compartilhar. Ok? Gente, algum comentário, alguma pergunta sobre isso, sobre o que tivemos, enfim, que queiram falar? Não, vocês estão aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Estou sozinha. Opa! Não. Bom! Que bom! Eu me pego falando aleatoriamente, eu fico olhando, não aparece nenhuma carinha, ninguém faz pergunta, eu fico olhando o ambiente, ninguém. Tô sozinha, né? Pelo amor! Gente, entenderam qual que é a ideia hoje? Tudo bem? Sim, prof. Tudo certinho. Então tá bom. Tranquilo. Então, beleza. Então, ó, vou estar encerrando esse ambiente, essa atividade já está sendo gravada.
ele demora um pouco para baixar dentro do ambiente, tá? Então, diferente da primeira parte da aula do Zoom, que eu tenho que subir, ele estava baixando no meu computador, eu tenho que subir para o YouTube para daí postar para vocês. Esse daqui, ele é diferente, ele já baixa direto para vocês, eu só vou ter que anexar a aula, tenho até que ver como é que faz para anexar a aula, essa atividade. Se eu não conseguir anexar, eu mando mensagem para vocês indicando qual caminho que aparece, e daí, claro, né, quem não pôde assistir, participar disso, também fica com material lá para estar podendo assistir. Só queria que vocês comentassem com quem não está assistindo, que claro que o importante é até nas apresentações de trabalho, né, eu vi que saiu bastante gente nas apresentações. A parte da apresentação é importante porque vocês trazem, né, a ideia de vocês, eu discuto junto com vocês sobre isso, tem um processo de aprendizagem bem bacana nisso, do que somente eu estar compartilhando o meu ponto de vista sobre determinado assunto, né? Vocês sempre trazem coisas bastante inovadoras, falo isso, gosto muito das temáticas que vocês trazem, isso causa uma discussão, é bem bacana, é bem importante, ok? Então, vai estar baixando, e daí eu vou informando vocês de onde vai estar essa aula gravada e tudo mais, para quem quiser assistir de novo. Tá vendo? Se fosse presencial, não tinha isso, né? Faltou, já era. Agora não, agora tá lá, você pode olhar de novo, nem que seja olhar na véspera da prova, bem coisa de aluno mesmo, mas todo mundo vai poder assistir lá quantas vezes quiser. Tá bom? Beleza, bem? Ok, pronto. Tá bom? Gente, obrigada, tá bom? Valeu. Obrigada, Beijo, beijo, até. Tô até. finalizando a sessão. Até. Tchau, tchau. Tchau.